Muitas pessoas se fazem a seguinte pergunta: como encontrar o meu destino? Como saber o que eu vim fazer nessa vida? Qual é o meu papel a desempenhar, a cumprir? Então é uma pergunta essencial, é a mais importante de todas, que todo ser humano deveria fazer. As coisas começam por aí. Quem não se pergunta sobre isso, não se questiona sobre o principal, né? E o principal precisa ser colocado em primeiro plano, em primeiro lugar, para que as demais coisas possam transcorrer normalmente, para que o ser humano possa cumprir a finalidade da sua vida, né? Então, como descobrir o seu destino? Como? Onde? De que forma? Como executar essa busca para que se possa chegar a alguma resposta, pelo menos? É um trabalho de auto-observação, não numa perspectiva intelectual de ficar pensando, de ficar cismando apenas sobre si mesmo. Se o ser humano ficar apenas cismando, ele ficará remoendo pensamentos. E remoendo pensamentos, ele não chega a respostas. Ele precisa ir além dos pensamentos, chegando às profundezas do seu ser, ouvindo a sua intuição. Então é a intuição que dá respostas ao ser humano acerca do que ele veio fazer aqui na vida, qual o seu destino, o seu propósito, o seu objetivo, a sua missão de vida, porque todos viemos fazer alguma coisa aqui. Ninguém é tão sem importância ao ponto de nascer à toa. Então isso precisa ser pontuado primeiramente. O problema é que as pessoas não pesquisam isso no lugar certo. Se pesquisassem isso no espírito, na intuição, nos sentimentos intuitivos, na vida interior, na verdadeira introspecção, as pessoas chegariam a respostas e descobririam a sua missão, o seu destino, a sua responsabilidade, o que vieram fazer na Terra. O problema é que hoje estamos em meio a um tiroteio de pensamentos, um tiroteio de novidades, em meio ao consumismo, em meio a tantas sensações, essa busca exagerada pelos prazeres, essa mania do ser humano querer ser sempre feliz, estar sempre sorridente, estar sempre curtindo a vida, tudo isso afasta o indivíduo dele mesmo. Não que ele não possa aproveitar a vida, ter momentos de lazer, não é nada disso. Estou apenas dizendo que a vida não pode ser direcionada apenas para isso, porque daí ocorre um soterramento do eu interior, não sobra nada do indivíduo, não sobra nada do ser humano, mas apenas essas buscas semeadas e plantadas pelo meio de consumo, pelo mercado de consumo, pelo marketing, pelas mídias, pelas ideologias políticas, pelos dogmas religiosos, ou seja, todas essas externalidades invadem a mente humana, ocupando tamanho espaço dentro da mente humana que o ser acaba sendo sufocado, que o espírito acaba sendo inviabilizado de se manifestar. E daí eu pergunto, em meio a todo esse soterramento, em meio a todo esse excesso de pensamentos, excesso de ofertas, excesso de sensações, o ser humano consegue identificar o seu destino? Consegue descobrir sua missão de vida? Consegue se conhecer? Consegue descobrir o que veio fazer aqui no plano terreno? Não consegue descobrir, porque o tempo vai passando e o ser humano vai se sobrecarregando com tudo isso, vai envolvendo o seu núcleo
com coisas inúteis, que formam uma cápsula envoltória, que por fim impede o núcleo de se manifestar. Essa cápsula envoltória, constituída por ilusões, falsos pensamentos, falsas sensações, tudo isso bloqueia o ser, bloqueia a intuição, bloqueia o espírito. E por fim não sobra mais nada do verdadeiro eu. E daí também não é possível identificar o seu destino, o seu propósito de vida, a sua missão aqui no plano terreno. Então é preciso manter uma certa distância disso tudo e pesquisar dentro de si os reais propósitos da vida. O ser humano precisa pesquisar nele próprio. Os livros podem ajudá-lo a encontrar o seu caminho, mas a verdadeira pesquisa precisa se dar na intuição, na observação de si mesmo, nas indicações que a vida dá através dos pressentimentos, dos insights, das dúvidas, das inquietações, das aflições, das admoestações. Então a vida está sempre nos dando pistas, recomendações, orientações, direcionamentos. Mas o problema é que as pessoas, em sua maior parte, passam de forma desapercebida diante disso, porque têm o olhar voltado demasiadamente para fora, para as coisas, para os modismos, as tendências, as sensações, os dogmas religiosos, as ideologias, ou seja, inúmeras coisas estão aí desviando os seres humanos de si mesmos. E Cristo já observou isso em seu tempo, quando ele falou dos salteadores de almas, que eram pessoas que entravam junto com o grupo, junto com a caravana, caminhavam um pedaço e depois assaltavam as pessoas, roubavam as pessoas. E muitas influências atuam hoje na nossa vida. Elas nos influenciam, parecem coisas boas, mas quando vemos, saímos do nosso caminho por causa dessas influências erradas, das pessoas erradas, das tendências erradas. Então, existem hoje muitos agentes extraviadores da alma humana, ou do espírito humano, que é o núcleo da alma. Muitas coisas estão extraviando as pessoas, e por isso elas não encontram o seu caminho, o seu destino, não sabem quem são. E infelizmente as pessoas querem uma vida prazerosa, uma vida cômoda, uma vida fácil, uma vida sem inquietações, né? A vida interior, quando nos debruçamos sobre ela, nos coloca sim certos desafios conforme vamos acordando e tendo noção das reais necessidades da vida. Entramos em conflito com a sociedade, entramos em choque com o mundo, em choque com outras pessoas. É assim fazer o quê? Quando acordamos, de certa forma, nadamos na contramão desse mundo decadente, desse mundo materialista. Mas esse é o preço a ser pago. Mas isso não significa que devemos entrar em guerra com o mundo. Precisamos encontrar uma forma de irmos nos esquivando dos obstáculos. E a forma nos é apresentada a cada instante pela intuição de forma fluida. Essa forma de nos esquivarmos, ela não é rígida, estanque. Ela não é um dogma. Ela não é algo estagnado, mas sim é o próprio movimento da vida que precisamos apreender dentro de nós. Precisamos nos abrir para o movimento da vida. E daí a cada instante vamos nos adaptando às circunstâncias através de uma fluidez. E assim vamos fazendo as coisas naturalmente, de forma mais tranquila. Quem coloca em sua mente de forma rígida uma estratégia e não abre mão dessa estratégia, acaba colocando tudo a perder, acaba pré-estabelecendo um caminho. E o próprio caminho ele vai sendo formado ao longo da caminhada.
Ao longo da caminhada, muitas vezes precisamos fazer curvas, precisamos nos afastar um pouco para depois retornarmos novamente. A vida exige de nós uma certa flexibilidade. Nós não podemos ser rígidos ao ponto de quebrarmos o objeto da nossa busca. Isso Abdrushim disse. Algumas pessoas são tão rígidas que quebram o objeto. Ele mesmo disse, nós precisamos ser rígidos e irredutíveis na nossa vontade de alcançarmos a meta final, o objetivo final da nossa vida, que é o crescimento espiritual. Mas a nossa estratégia ao longo do caminho, muitas vezes ela precisa mudar, ela precisa ser adaptada às novas circunstâncias. Então nós precisamos agir dessa forma. Não podemos quebrar o objeto da nossa busca porque nos tornamos irredutíveis na estratégia. A nossa própria estratégia precisa ser fluida para que possamos chegar ao objeto da nossa busca sem quebrá-lo, sem destroçá-lo, sem destruí-lo. Cristo falou isso com outras palavras, dizendo que o homem não deve colocar vinho novo em odres velhos, porque eles acabam quebrando e o vinho se perde, ou não colocar remendo novo em roupa velha. O que significa isso? Que é preciso manter dentro de si uma constante abertura. É preciso praticar dentro de si um constante orar e vigiar, para que possamos estar atentos a cada momento, a cada instante, a cada minuto, a cada segundo. Porque às vezes, num determinado segundo, temos uma intuição e aquela intuição não pode ser relegada, ela não pode ser negada por nós. Precisamos atentar para ela, porque ela pode ser decisiva para que possamos escapar naquele momento de perigos que podem nos derrubar. Então é preciso estar alerta sempre. E para encontrar o seu destino, o seu propósito, a sua missão de vida, o ser humano precisa estar alerta a cada instante dentro dele. Não basta apenas despertar uma vez e depois voltar a dormir. É preciso estar acordado para o resto da vida. Para o resto da vida, como disse Abdrushim, o pássaro precisa bater as asas sempre, porque se ele para de bater as asas, ele baixa a sua altitude, podendo cair. E assim somos nós na nossa sintonia espiritual, precisamos manter a sintonia espiritual sempre, porque se vacilamos, perdemos a sintonia espiritual, e daí baixamos a nossa frequência, e daí já entramos numa outra frequência, mais material, mais densa, e se não cuidarmos podemos ser arrastados por uma frequência trevosa, e podemos retroceder novamente, e termos que recuperar todo o caminho perdido por causa de um vacilo. Então, somente encontra o seu destino quem pesquisa de forma sincera dentro de si. Não na mente, não de forma pré-estabelecida, mas na intuição. Somente encontra o seu destino e a sua missão de vida quem está alerta, intuitivamente, ouvindo a sua intuição a cada instante. É um exercício constante, que não acaba aqui ou acolá, mas que precisa ser levado adiante ao longo de toda a vida. Somente as pessoas vigilantes encontram o seu destino, a sua missão de vida. E é um trabalho individual para cada um. Isso não é uma receita pronta. Não é uma receita pronta. O problema é que as religiões transformaram isso numa receita pronta. E daí tudo se perdeu. E por isso as religiões são inoperantes nos dias atuais. São apenas redutos onde as pessoas procuram amainar suas dores, seus desesperos. Só isso.
As religiões de hoje não ajudam o ser humano a se encontrar de fato, porque é um trabalho interior, consigo mesmo e com Deus. Consigo mesmo e com Deus. Isso não é uma receita pronta, mas é uma busca constante que se dá através da intuição. E somente pessoas intuitivas encontram o seu destino. Pessoas meramente sensuais ou intelectivas que não ouvem a sua intuição viram apenas robôs do sistema, seguem apenas tendências, sem encontrar o seu destino. E acabam lutando apenas pela comida, a bebida, a vestimenta e alguns momentos de prazer. A maior parte das pessoas luta apenas por isso, não buscando o reino dos céus, como disse Cristo. E o reino dos céus nós buscamos através da nossa intuição, através da nossa sintonia interior. Assim vamos recebendo as respostas de que necessitamos para identificar o nosso destino, a nossa missão de vida e também alcançarmos a salvação através de uma sintonia e das ações aqui no plano terreno decorrentes dessa sintonia interior. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!